Todos os anos acontece algo interessante dentro das igrejas. Quando chega o Dia das Mães, normalmente vemos muitas homenagens, apresentações, lembrancinhas e programações especiais. As crianças participam com entusiasmo e é sempre um momento muito bonito. Mas ao longo dos anos, observando o trabalho no Ministério Infantil, eu percebi que o Dia dos Pais nem sempre recebe a mesma atenção. E isso me levou a refletir sobre uma pergunta importante. Será que estamos aproveitando esta oportunidade para ensinar às crianças aquilo que a Bíblia fala sobre fé, exemplo, família e legado espiritual? Porque quando abrimos as Escrituras, encontramos algo muito interessante. Muitos dos homens que Deus usou para transformar a história também foram pais. Homens imperfeitos, homens que enfrentaram desafios, homens que cometeram erros, mas homens que deixaram marcas que continuaram influenciando gerações. E talvez seja exatamente isso que nossas crianças precisam aprender. Não apenas a importância de homenagear os seus pais, mas também o valor da fé, da obediência, da oração e do exemplo dentro da família. Olá, eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com você sobre o que alguns dos grandes heróis da fé podem nos ensinar sobre paternidade e sobre o legado que permanece muito além das nossas próprias gerações. Quando pensamos em herança, normalmente pensamos em bens, propriedades ou recursos financeiros, mas a Bíblia nos apresenta uma herança ainda mais valiosa, a herança da fé. Porque um pai pode não deixar grandes riquezas, mas pode deixar princípios, pode deixar valores, exemplos, pode deixar uma vida que continuará influenciando seus filhos mesmo muitos anos depois. E quando observamos a palavra de Deus, encontramos vários exemplos disso. Em Hebreus 11, conhecido como capítulo da fé, encontramos homens e mulheres que confiaram em Deus em meio a circunstâncias mais difíceis. Eles não eram perfeitos, mas escolheram caminhar pela fé. E muitos deles deixaram um legado espiritual que alcançou seus filhos e as gerações seguintes. Um desses nomes é Noé. A Bíblia nos mostra alguém que acreditou em Deus quando ninguém mais acreditava. Ele recebeu uma missão difícil, passou anos construindo uma arca, foi questionado, foi ridicularizado, mas permaneceu obediente. E o resultado da sua obediência alcançou toda a sua família. Quando pensamos em Noé, aprendemos que um pai protege seus filhos não apenas através da força ou de recursos que possui. Ele também protege sua família quando escolhe obedecer a Deus. Muitas vezes, os filhos não precisam de um pai perfeito, precisam de um pai que continue caminhando com Deus, mesmo quando isso não é fácil. Outro exemplo marcante é Abraão. Quando Deus fez uma promessa a Abraão, tudo parecia impossível, mas ele continuou confiando, mesmo sem enxergar imediatamente o cumprimento das promessas. Sua fé influenciou Isaac, depois influenciou a Jacó e através deles alcançou uma nação inteira. Isso nos lembra de uma verdade muito importante. Os filhos aprendem muito mais observando a nossa fé do que ouvindo o nosso discurso. A fé verdadeira deixa marcas. Ela se torna visível através das escolhas que fazemos todos os dias. Também encontramos em Hebreus 11 os nomes de Isaac e Jacó, e gosto muito de lembrar deles porque suas histórias nos mostram algo que traz esperança para qualquer pai. Eles não foram homens perfeitos, cometeram erros, tomaram decisões equivocadas, enfrentaram conflitos familiares, mas Deus continuou trabalhando em suas vidas. Isso nos ensina que o legado espiritual não depende da perfeição humana. Depende de continuarmos permitindo que Deus transforme o nosso coração. A graça de Deus continua operando mesmo em meio às nossas limitações. Existe também um detalhe muito bonito na história de Jó. Antes mesmo das grandes provações que ele enfrentou, a Bíblia mostra que ele se preocupava com a vida espiritual de seus filhos. Jó intercedia por eles, orava por eles, apresentava sua família diante de Deus. Que exemplo precioso para os nossos dias. Vivemos em uma geração cheia de desafios e talvez uma das maiores necessidades das crianças continue sendo a mesma:
ter pais que oram por elas, pais que apresentam seus filhos diante de Deus, pais que compreendem que a batalha espiritual também faz parte da construção de uma família. As orações de um pai podem deixar marcas eternas. E quando falamos sobre cuidado, proteção e presença, é impossível não lembrar de José, o homem escolhido por Deus para cuidar de Jesus durante sua infância. José não foi escolhido porque era rico, não foi escolhido porque ocupava uma posição de destaque, foi escolhido por sua obediência, por seu caráter, por sua disposição em cumprir a vontade de Deus. Sua história nos lembra que muitas vezes os maiores atos de amor acontecem longe dos holofotes, no silêncio do cuidado diário, na responsabilidade assumida, na fidelidade constante. Quando observamos todos esses homens, percebemos algo em comum. Nenhum deles era perfeito. Noé teve falhas, Abraão teve falhas, Jacó teve falhas, Davi teve falhas. Todos eram humanos, mas todos decidiram confiar em Deus. E talvez essa seja uma das maiores lições que podemos transmitir às crianças neste Dia dos Pais. Os filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais que busquem a Deus, pais que reconheçam seus erros, pais que ensinam pelo exemplo, pais que demonstram através da própria vida que vale a pena servir ao Senhor. Os filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais que busquem a Deus, pais que reconheçam seus erros, pais que ensinam pelo exemplo, pais que demonstram através da própria vida que vale a pena servir ao Senhor. Esse é o tipo de legado que atravessa gerações. E foi justamente estudando essas histórias que uma ideia começou a surgir. Enquanto pesquisava sobre esses personagens bíblicos, percebi que havia conteúdo suficiente não apenas para uma aula especial de Dia dos Pais, havia material para várias semanas de ensino. E então comecei a pensar, por que limitar essas lições a um único domingo? Por que não aproveitar todo o mês de agosto para trabalhar com as crianças temas como fé, família, exemplo, obediência e legado espiritual? Foi dessa reflexão que nasceu um dos projetos mais especiais que já desenvolvi na Visuais Bíblicos. Eu não queria criar apenas uma lembrancinha, não queria criar apenas uma atividade. Queria oferecer aos professores e líderes uma sequência de lições que ajudasse as crianças a conhecerem esses homens da Bíblia e aprenderem com seus exemplos. Foram muitos dias de pesquisa, estudo, escrita, criação de atividades. Mesmo que temos o acesso à inteligência artificial, a produção demanda muito tempo, atenção, dedicação, planejamento de atividade e preparação de recursos. Tudo isso foi pensado para facilitar o trabalho do professor e enriquecer o ensino do Ministério Infantil. O resultado foi um material especial para o mês dos pais. Nele reuni 9 histórias bíblicas inspiradoras, como Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, Jó, Noé, Davi, Timóteo, mesmo que ele não tenha sido pai, a lição dele traz um exemplo para as nossas vidas e para as crianças, e José, o pai adotivo de Jesus. A proposta é que cada igreja utilize o conteúdo de forma que melhor se encaixe em sua realidade. Você pode trabalhar uma história por domingo, pode trabalhar 2, pode adaptar conforme a sua programação. Além das histórias, o material inclui atividades, versículos-chaves, recursos visuais e modelos de lembrancinhas para as crianças confeccionarem e entregarem aos seus pais. A ideia não é apenas realizar uma homenagem, é transformar o mês de agosto em uma oportunidade para ensinar princípios bíblicos que fortaleçam as famílias. Imagine uma criança chegando em casa depois do culto e contando aos pais aquilo que aprendeu sobre Noé. No domingo seguinte, compartilha uma lição sobre Abraão e depois fala sobre Jó, José ou Davi. E ao final do mês, entregando uma lembrancinha preparada com muito carinho aos seus pais. Talvez aquele pai nunca se esqueça daquele momento, porque o Ministério Infantil não existe apenas para transmitir informações bíblicas, ele existe para transformar crianças em discípulos, para formar o caráter de Cristo nelas, existe para alcançar famílias, existe para plantar sementes que produzirão frutos no tempo de Deus.
E muitas vezes o Senhor utiliza algo simples como uma aula de domingo para gerar impactos que durarão por toda a vida. Se você deseja conhecer este material, vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo. Tenho certeza que ele poderá ser uma ferramenta útil para abençoar o trabalho realizado em sua igreja. Aproveito o ensejo para falar que o curso Ministério Infantil com Propósito está uma bênção e você pode aproveitar agora e fazer a sua inscrição também. O link está logo abaixo do vídeo na descrição. Que Deus fortaleça todos os pais, que Deus fortaleça as famílias e que nossas crianças aprendam desde cedo o valor de uma vida construída sobre a fé. Se este conteúdo abençoou você, já deixa seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com outros líderes e professores do Ministério Infantil também. Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.